Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Hora da venda em Caixa Seguridade CXSE3. Vendi algumas ações de Caixa Seguridade. Farei sobre esse movimento no decorrer do vídeo, lá na reta final principalmente. E hoje, né, um pregão aí de oportunidades, início de semana, com boas oportunidades. Novo aporte realizado em Auren Energia e faz sentido trocar Caixa Seguridade nos R$ 16 ou também, né, a AES Brasil por Vale 3, ações da Vale nesse momento. Então falarei sobre esse movimento que alguns investidores têm feito com a AES Brasil e Caixa Seguridade, além também da queda no minério de ferro, que hoje foi o principal precursor de quedas na Vale, na Semin, entre outros ativos, Bradespar e etc. E o caso da Petrobras ainda fazendo preço, né, hoje em algumas ações em bolsa. Tá? Hoje, o que nós tivemos? Nós tivemos mais quedas no minério de ferro, mais de 5% de quedas. Banco do Brasil, por exemplo, caindo mais de 1%, não chegou a negociar aos R$ 56,00 como semana passada na sexta-feira. Por quê? Porque hoje é Datacom, né? Então nós teremos amanhã aí Banco do Brasil provavelmente já abrindo com mais quedas e entregando melhores oportunidades nos próximos pregões, na minha avaliação. Irani fechou aí nos 8, próximos dos 8,50, tem ordem nos 8,50 em Irani, porém hoje não entrou, né? Hoje não foi aceita essa ordem. Na semana passada fizemos pequenos aportes em Irani, esperando chegar, né, e a Assembleia Geral Ordinária em abril, que deve definir aqueles 0,39 por ação em proventos, dividendos adicionais, né, referentes ainda ao ano de 2023, o que daria mais que 4% na cotação de hoje, tá? O mercado ele estaria dando essa oportunidade. Depois, né, pode acontecer que as ações subam, caso for aprovado e anunciado, aí já será tarde em relação a poder comprar nesses preços, tá? Auren Energia aí nos R$ 12, hoje então aproveitei e fiz um leve aporte novamente, como nos pregões passados, tá? E Caixa Seguridade, eu farei sobre um pequeno movimento de venda da minha parte, tá? Eu vendi aí cerca de 20% da posição. Mas Felipe, por que você vendeu? Explicarei logo adiante. Para mim, não perdeu os fundamentos, os aluguéis estão em boas taxas, o negócio é atrativo, é atraente, mas no que vi hoje, né, em relação ao mercado bater em Vale, decidi abrir posição em Vale e, né, financiando através dessa pequena venda de Caixa Seguridade. Caso venha para abaixo dos R$ 15, não tenho problema em fazer uma nova compra abaixo dos 14 também, pensando em dividendos lá para o mês de maio, tá? CSN Mineração 5,78, queda de mais de 2%, chegou a cair mais que 3%. Acredito, né, que pode chegar sim a melhores preços em CSN Mineração e dar oportunidade para aportar. E Vale, né? Vale saiu dos 66 na semana passada para os 63 nessa semana. Hoje, um dos principais fatores de queda no Banco do Brasil é a notícia, né, da renegociação de mais de 2 bilhões em dívida do FIES, o programa estudantil aí, depois do Desenrola, é um dos maiores programas que passa, né, por uma questão de tratar a inadimplência e voltar a promover o crédito, o que deveria para mim ser uma notícia positiva, né, e o mercado reagir positivo, o mercado reagiu negativo. Então, criei ordem em Banco do Brasil no 55, não é uma grande ordem, é mais ali na questão disciplinar, focado no longo prazo, antes do desdobramento. E, entretanto, né, vamos aguardando essas novas oportunidades que vão surgindo, seja através das falas do governo, seja através também aí das quedas de Petrobras, Vale, que puxa todo o índice, tá? Minério de ferro hoje cai mais de 5% devido à persistência de fundamentos fracos na China, menor demanda, a questão de preços mais fracos também, menor demanda. Então, nesse sentido, o mercado penalizou CSN Mineração, penalizou Vale e etc. A Vale tem um fator a mais, né, que é a troca do CEO,
que deve ficar até dezembro, mas esquecem da questão de que a empresa fez aí a recompra de mais de 20% das ações em circulação, um grande programa de recompra. Além disso, né, teve aí a questão do governo tentando se meter no meio, e a questão também daquele fator, né, Brumadinho, que ela teria que fazer o pagamento de uma indenização bilionária. Então o mercado tem batido bastante no papel, o que para mim não faz sentido pelo resultado entregue nos últimos anos e também trimestres, fora a questão da potencialidade do dividendo, mesmo com a queda no minério de ferro, ainda é uma boa vaca leiteira, tá? Para alguns é uma empresa de oportunidades, para outros, na minha avaliação, é uma empresa que está bem estabelecida, tá? Já possui aí um histórico muito forte, né? Passou por muitas crises, crise de governança, depois, né, sofreu com desastres ambientais e etc. Porém, continua sendo a Vale, né? Pelo contrário, vem depois de passar por alguns últimos momentos de grandes investimentos, necessidade de investimentos, ela passa por uma fase mais de maturação, na minha avaliação. Se você pegar desde janeiro para cá, caiu mais de 17% e hoje, né, era a Datacom aí de 2,73 por ação. Os principais compradores, Merrill Lynch, Bradesco e Santander, os principais vendedores, XP, BTG e Ágora, né? Merrill Lynch aí com um pouco mais de 228 e XP com um pouco mais de 278 negativo, tá? Aqui eu explico o porquê que eu fiz essa troca hoje, tá? Então, cerca de 20% da posição de Caixa Seguridade eu decidi liquidar, tá? Eu não sou a favor das vendas dos seus ativos, até porque quem ganha com isso é a própria bolsa, a própria corretora, mas estamos falando aqui, né, para quem fez esse movimento desde lá, né, de julho de 22 ou anteriormente a isso, conseguiu fazer mais de 100% facilmente, fora os dividendos com Caixa Seguridade. Foi o meu caso, eu tenho boas compras abaixo dos R$8, e depois também dos R$8 tem compras. E aqui, né, o que eu fiz? Eu encerrei 20% da posição, parte nos R$15,90, parte nos R$16. Ficou 80%. Eu tiro essa mentalidade de vender parte e não vender tudo num trecho, né, da biografia do Luiz Barsi que ele mesmo defende, no qual, quando o ativo dobrava, né, aí, na valorização, ele vendia 50%. Eu não vendi 50%, eu vendi 20%. E para ele, quando isso acontecia, o que o mercado estava falando? Né? O mercado estava falando que aquela operação já não custava nada mais do dinheiro dele, né? Por quê? Ele colocou um valor, o valor dobrou, tá? Então, aí é um fator que o investidor ele tem que pesar individualmente. Pode acontecer de Caixa Seguridade lá para os R$30, tudo bem, eu mantenho a minha posição. Pode acontecer dela voltar para os 12, 13, que é o que eu espero e almejo, tá? Nesse sentido, o mercado ele pode, num cenário de notícias ruins, né? Agora só temos notícias boas. A maioria do consenso é de que a ação paga um bom dividendo, que os resultados são ótimos, mas quando isso virar, né, quando virar para o outro lado, o que acontece? Poucos analistas vão defender a compra, então é a hora de voltar a aumentar essa posição. Então, peguei esses 20% e o que eu fiz? Eu abri posição em Vale, tá? Nos 63,85, 63,95, não teve jeito, além de ser dia de Datacom, que para mim, normalmente, né, o mercado trabalha com alta, hoje ele trabalhou com baixa, não teve jeito de ficar só olhando, eu decidi fazer essa movimentação e pretendo aumentar a posição em Vale 3 também futuramente. É um ativo que eu gosto, é um ativo que você tem um certo interesse em ter na carteira, mas com cautela, né? Sabemos que preço de commodities é muito difícil de achar o fundo. O topo, talvez você consiga, mas o fundo é um pouco mais difícil. A questão aqui é que é uma empresa que tem boas vantagens competitivas, agora, né, contando aí com CSN Mineração na carteira, Vale e Gerdau, pensando em commodities mais commodities aí metálicas, minério de ferro, aço e etc. Tá? As outras ordens já são carimbadas aqui, né, para quem vê os vídeos normalmente semanais do canal.
Irani, Transição Paulista, hoje entrou a outra de Áurea Energia no fracionário também, dos 12,01, e devo criar novas ordens também abaixo dos R$ 12, nos 11,80, 11,75, 11,50 em Áurea Energia, pensando nos próximos anos, tá? Não só pensando por agora. Aí está, né? Caixa Seguridade, se for olhar retorno total acionista, pegando dividendos, rendeu até bem mais que isso aqui, né? Claro, cada um tem um retorno individual. E é aquilo, né? O ativo ele pode cair novamente para os 14, 13, 12 e pode ir para os 20, 25, 30, não sabemos. Nesse sentido, o que eu acho? Né? Eu acho que o movimento que eu realizei hoje no sentido de poder aproveitar Vale e não deixar de ser um pequeno acionista de Caixa Seguridade no longo prazo, tá? Preço teto em Vale, né, olhando a média, dá mais de R$ 90. Para esse ano é esperado mais de R$ 5 por ação em consenso do mercado. 2,73 já foi anunciado, então dia 19 tem esse pagamento. Logo, agosto também deve ter um outro anúncio. Olhando os indicadores, acredito que o ativo ainda dará mais oportunidades com fundamentos mais baixos, né? Por exemplo, se cai ali para a faixa dos 55, 60, nós estaríamos falando de PL de 6,5, né? 6 vezes e meio, e a depender, né? Poderia negociar até abaixo do valor de patrimônio, né? A depender aí de quando será o fundo do minério de ferro. Já vejo gente falando na cotação de minério de ferro $80 até o final do ano. Você teria VPA, né, aí na casa de R$ 42, o ativo negociando bem próximo disso, o que para mim seria uma delícia, né, no sentido de manter para o longo prazo. Olhando indicadores de endividamento, nada que possa ir nesse sentido de preocupação. Além disso, você tem, né, EV/EBITDA e EV/EBIT, um na casa de 4,23 vezes, o outro na casa de 5 vezes. ROI também acima aí de 2 dígitos. É um ativo de qualidade pensando no longo prazo. Para quem gosta de utilizar Garra, né, aí como método, hoje, preço justo por ação acima de R$ 90. Tira aí uns 20%, né, uns 15, 20% de margem de erro, né? Você estaria falando ali de preço justo na casa de R$ 70, R$ 75, né? Então, para mim, é uma boa oportunidade para também, né, colocar na carteira e pensar no longo prazo. No mais, pessoal, esse é o vídeo mais curto aí, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Coloque aqui a sua opinião. Faz sentido manter Caixa Seguridade totalmente ou fazer uma pequena parcial? No mais, compartilhe a sua opinião, curta, comente aqui também, compartilhe o vídeo para que novos investidores possam chegar até o canal. Desejo a todos bons aportes e até o próximo.